Teste, 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 teste. Testando o áudio, testando as aplicações, velocidade, teste. Bom, boa noite. Queria há muito tempo gravar esse vídeo e espero, com os anos passando, poder mostrar para futuros filhos, quem sabe, sobre o começo do seu pai. Vou mostrar um pouco sobre o que é entrar com o TCC pronto, sobre a construção de uma profissão e sobre como que, com mesmo pessoas falando que você não sabe, não é capaz, você pode provar o contrário. Vou falar um pouquinho sobre o projeto TechSys, que foi um dos meus primeiros projetos estruturados, né, que não fosse uma coisa de clicar no botão e aparecer uma mensagem. Temos o Unic, que é um projeto menor, que foi o esqueleto para o TechSys BWK. Vou falar um pouco sobre o TechSys BWK bem rapidamente. O TechSys ATD Empresa é uma biblioteca, acho que inclusive tem senha para acessar. Não, ela falta DLL. Ela é bem simples, ela adiciona uma empresa no banco de dados, porque na minha concepção, quando eu fui desenvolver o software, eu queria que seja multi-empresas, porém a pessoa iria comprar a licença da empresa, então eu não poderia deixar o cadastramento da empresa no próprio software, logo fiz um software separado, criptografado, na verdade ofuscado, não criptografado, para a pessoa poder adicionar, no caso, uma empresa nova. No caso, o suporte da BWK, da TechSys, iria adicionar. Temos o Download, que é uma biblioteca para baixar as últimas DLLs, né? No momento da instalação, se conectava-se, né? Nem sei se ainda tem a senha, se o FTP ainda está vivo, conectava-se no servidor do FTP e baixava as últimas DLLs, que foi do jeito que eu estruturei o sistema. Depois eu mostro isso mais para frente. Temos o ReportSys, que seria para o cliente reportar algum erro no sistema e enviava e-mail, ia por FTP, um arquivo e gerava um log de erro, tudo isso na máquina do cliente, depois ia para o servidor desse mesmo servidor FTP, que eu sinceramente não sei se ainda existe. Era um servidor grátis do FTP na época. Temos o SecF Generator, que é para gerar... esse tem senha para acessar. Ele serve para... Ele é, na verdade, a alma do sistema, da segurança do sistema, né? Ele que gera os arquivos criptografados. Eu monto, na verdade, uma hash, e essa hash serve para aquele computador, para aquele usuário. Então, se o usuário copiar o sistema para o outro computador, tem que ser outro SecF Generator. Isso não é por causa de vender licença, é mais uma questão de segurança e controle. Quem está usando o seu sistema? Deixa eu ver com mais aqui. O UpdateSys eu vou mostrar, eu acho que ele ainda funciona, que é a atualização automática live. Né? Logo quando você se loga no sistema, ele executa e vê se tem alguma atualização pendente, alguma DLL. Se tiver alguma DLL desatualizada, ele fecha o sistema, porque em execução não tem como atualizar, né? Assim como o web. O web nesse ponto tem uma vantagem. Fecha o sistema, atualiza as DLLs e abre o sistema logo em seguida. E o mProtect. O mProtect é um arquivinho que eu fiz de criptografia. Ele também tem senha. É porque ele tem um algoritmo de criptografia e a hash que eu uso para criptografar. Então, a partir da minha hash, o algoritmo de criptografia age de uma maneira diferente. Então, se a pessoa tiver minha hash e meu algoritmo, ela consegue invadir todo o meu sistema. Aí que entra a parte de, mesmo engenharia reversa, não conseguir craquear o sistema. Aqui são os scripts do banco de dados, eles rodam automaticamente, eles pegam também os últimos scripts do servidor e executam no SQL Server. Eu vou fazer uma instalação, ver se funciona. Eu instalei aqui já o SQL Server. Eu rodei os scripts, eu vou deletar o banco.
que eu rodei os scripts manuais aqui para ver se tinha algum erro nos scripts do banco de dados. Eu já deletei, já só dar um refresh. Então o banco sumiu. Vou executar aqui. Então, aqui, como eu disse, né, aqui seria a parte de debug do sistema. Aqui seriam onde ficam os arquivos temporários, aqui onde ficam os scripts do banco, aqui onde ficam os logs de erro que eu falei, aqui onde ficam alguns componentes que o Windows precisa para rodar alguns relatórios, etc., para abrir um RPV, que é uma geração de relatório dinâmica que o C# usa. Aqui são os arquivos de conexão. É string de conexão, que eu guardei nessa pastinha separada para ficar mais simples. Aqui são os logs do sistema. Depois eu mostro como isso funciona. Então, executando aqui. Debug, eu acho que é o Conectu. Sim. Esse aqui que faz a instalação do sistema. Ele pega tudo que eu preciso, baixa tudo de um servidor. Ele altera o registro do Windows, altera a senha do SQL Server, ele configura o seu computador inteirinho para receber o sistema. Então você pode restaurar um backup de um sistema a partir de um banco de dados ou uma nova instalação. Como nós não temos ainda um sistema instalado, tem que ser a nova. Aqui que entra um joguinho, instalação em um servidor ou instalação em uma estação de trabalho. Se for uma estação de trabalho, eu tento buscar em todos os computadores da rede um SQL instalado. Se é uma instalação no servidor, eu sei que o próprio SQL está instalado nessa máquina. Então eu pego a própria instância, a primeira instância que eu achar. No caso, eu achei aqui a instância MS SQL Server. Se tivesse outras, como SQL Express, etc., iriam ser atualizadas aqui embaixo. O servidor é obrigatório ser o próprio nome do computador. Eu posso clicar em instalar aqui e o sistema já faz toda a configuração de instalação. Nesse momento aqui, ele pede uma senha, que seria a senha para o usuário master e também a senha do banco de dados. Também vai servir sempre o banco de dados. Se caso tiver algum administrador de banco de dados na empresa que adquiriu o sistema, ele iria utilizar essa senha para conseguir logar na instância. No caso, eu vou utilizar a minha senha quase padrão e o sistema continua metendo pau. Rodando os scripts, já rodou os scripts no banco, agora nesse momento ele está alimentando o banco de dados com alguns registros default, como por exemplo, cidades, estados, países, NCM de produtos, modelos de notas fiscais, tudo isso ele alimenta na instalação. Como eu disse, se tiver alguma atualização, agora existe 2 novas unidades de federação no Brasil. Eu coloco esse arquivo atualizado no servidor, no momento dessa instalação ele pega, puxa e atualiza. Se o caso do sistema já estiver instalado, o Texas Update que eu vou mostrar, ele também faz isso. Ele pega o arquivo mais novo do servidor, compara se falta alguma coluna e atualiza. Nesse momento aqui, ele deveria fechar e abrir o sistema. Eu não debuguei para saber o que está acontecendo. Não vou perder tempo com isso. No caso aqui, eu vou matar o processo e abrir manual. No caso, ele abriria acho que é esse, Texas BWK. Exatamente. Essa aqui seria o layout padrão do sistema, onde já é inserido um usuário master e já é inserido uma empresa padrão, no caso a empresa 1. Ela pode ter o controle de caixa, né, no caso que fosse usar aqueles controles de ponto de venda, os botões e o limite do sistema. No caso, como é uma licença free, inicialmente, ele está liberado até 8/5/2016, 19 dias. Para liberar isso aí, ele tem que usar um daqueles executáveis que eu falei, que gera o arquivo de liberação, que é criptografado, tem toda uma hash, tem toda uma segurança por trás. Vou logar com a mesma senha que eu configurei no banco de dados. Pronto, estou apto a usar o sistema. Eu vou falar rapidinho porque o feed fica grande e não dá para upar no YouTube. Aqui são algumas configurações do software, por exemplo, aqui é a mesma senha master, onde eu posso trocar a cor do sistema. Posso fazer toda essa configuração por aqui. São algumas configurações, por exemplo, onde vou salvar meus relatórios, por quanto tempo, quantos minutos o usuário pode ficar ocioso, tocar música de boas-vindas quando logar no sistema, apenas o usuário master tem permissão de acesso à lixeira, etc. Aqui é a configuração geral do sistema. Eu ia colocar tudo paginado, tudo bonitinho, mas não lembro que na época isso aí era mais que atendia o que o povo estava pedindo, então eu coloquei desse jeito mesmo. Aqui são algumas partes do sistema, como reportar o erro, que é aquele executava que eu falei antes, né? Vamos ver se está funcionando no FTP. Enviar reporte. Eu acho que não. Utilizando conexão de teste, ó.
o FTP está indisponível. O FTP que eu usava então há, sei lá, 6, 7 anos atrás, ele deixou de existir, ou senão deletaram meu usuário. Ixi, vai ficar nisso aqui até agora, ó. Que verei. Ah, tá. Domínio de FTP em manutenção. Ah, é verdade. Quando demora muito, eu colocava essa mensagem. Eu dava um timeout na verifique sua conexão. Beleza. Exatamente. Eu não lembro do sistema muito, mas estamos aos poucos. Aqui são algumas tabelas do sistema, né? Tabela do CFOP, que é o Código Fiscal de Operação. Toda nota fiscal tem que ter um Código Fiscal de Operação. Esses dados aqui que são inseridos vieram daqueles arquivos de alimentação do sistema, que eu mostrei antes. Pode incluir um novo aqui, um novo CFOP, padrão depois eu mostro esse padrãozinho de exclusão, de inclusão. Uma pesquisa, por exemplo, compra, traz aqui todas as minhas compras, todos os meus CFOPs de compra. Eu cliquei, vou para cá, altera, normalzinho, belezinha, só salvar. Paginação, no caso seria a paginação, vai para o último, vem pro primeiro, passam por um, voltam por um. Pesquisa, impressão não vai dar para mostrar porque eu não estou com o Office instalado. Mas eu posso gerar relatórios para o Word, posso gerar relatórios para o Excel, onde eu irei salvar. O layout vocês estão vendo que é essa beleza. O que mais? Cadastro de cliente. Eu vou tentar cadastrar um cliente. Não sei se está funcionando. Incluir Thiago Borges 02 apelido Thiago. Vou passar os campos em branco. Se tiver algum campo obrigatório, ele me avisa. Cidade é obrigatório. Frete, recebimento, nananã, avançar. Aqui tem mais algumas informações, gravar. Beleza, funcionando 100%. Pesquisar aqui, ó, Thiago. Já me achou? E assim funciona o sistema de... Seria um crude, bem como é que eu posso dizer isso? Escroto. Ah, sim, eu já cadastrei o CPF, então sim, eu quero continuar, quero cadastrar com o meu CPF. Eu não lembro de nada do sistema. Tem muito tempo, muito tempo. Se eu vim cá em pesquisa, tá aí os dois. Os dois no banco de dados, deixa eu mostrar o banco aqui, ver se eu lembro pelo menos qual tabela, acho que é a tabela de clientes que eles ficam. Eu ainda não tinha ideia de entidade na minha cabeça, então eu criei uma tabela de clientes. Tab clientes. Tab cliente. Será que é? Deixa eu editar aqui, ver se eu acho. Ah, tá aqui. Tudo no banco de dados aí. Nossa, esse banco de dados não vou nem mostrar. Banco de dados deixa pra lá. Banco de dados realmente vamos deixar para uma outra ocasião em que eu explico por que eu fiz desse jeito. Aqui é o que eu falei sobre já abre aqui, ó, no tray do Windows. Eu já coloco ele no tray para não atrapalhar o usuário. Ele seria o TechSys Update. Procura, ó, o sistema está aberto, tem que fechar. Ele procura atualizações, no caso são essas DLLs aí que ele está procurando. Todas as minhas DLLs que estão aqui na minha máquina são mais atuais que as que estão no servidor. Logo, não tem atualização disponível. Fecho. Infelizmente, eu vou ter que abrir o sistema manualmente de novo. Essa usabilidade a gente ainda não tinha uma ideia muito fixa, muito focada. Tocou uma musiquinha ridícula, não sei se deu para ouvir, porque eu marquei lá a caixinha, né, para tocar a musiquinha. Aqui é simples, se você quiser trocar de usuário, clica, logo. Embaixo vem aqui se é o servidor, vem algumas informações. A versão do banco de dados, a versão do software. Aqui são alguns atalhos que o usuário pode personalizar. Por exemplo, tem usuários do sistema, tabela de programa, configuração de permissões, onde a pessoa pode incluir a permissão por bloco, por exemplo. Para o usuário 1, o usuário 1 já possui permissão total, então não tem como dar permissão para ele. Como eu disse, eu não lembro de quase nada que acontece por aqui. Erro, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Os cadastros, produtos de revenda, uso de consumo, nota fiscal eletrônica, que não vai funcionar de jeito nenhum, porque eu não terminei, parei justamente nessa parte. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão, aqui são os atalhos do usuário, se a pessoa quiser fazer um atalho, abrir uma DLL, etc. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande, então
Deixa eu só lembrar aqui que é esse estranho. Backup. Fazer backup. Atualizar. Recados. O que é isso? Vai fazer o backup do banco. Rotas. Ah, sim. Relação cliente-rota. Posso cadastrar uma rota Patos de Minas para Uberaba. Deixa eu ver se depois a rota Uberaba, Uberlândia. Aqui em rotas clientes, a rota 1 e o cliente formado para rotas selecionadas. Então, se eu vim cá no cliente e tecnicamente colocar a rota, e depois vir cá no outro cliente e colocar a rota. Esse quando tá verdinho, dá um F5. F5? F6? F6. Da F6 pesquisa. Pesquisar aqui, eu acho todas as minhas rotas cadastradas. Então, no caso, F6 de novo. Esse aqui vai ser da rota 1. Grava. Beleza? Então, tecnicamente, se eu vier cá agora em rotas novamente, clicar aqui no cliente 1. Ah, beleza. Então, o cliente 1, a rota 1, desculpe. Rota 1 está cadastrada para 2 clientes. Primeiro eu passo em Thiago, depois eu passo em Camila. Se eu quiser trocar, primeiro agora eu passo em Camila, depois eu passo em Thiago. Gravo aqui e vai estar trocada no banco de dados. A ordem veio para 2 e a ordem dela veio para 1. Bom, esse é um pequeno protótipo de RP. Poderia, essa mesma explicação que eu disse aqui, poderia explicar aos professores que eu acho que uns 80 pontos, pelo menos, isso aqui merece, né? Foi tanto sofrimento. O sobre. Precisa um projeto de software RP que visa principalmente ajudar o usuário a utilizar de forma resumida, fácil e bem divertida um software. Olha só, gente, que prepotência. Complexo, sem se preocupar com erros não tratados ou controles sem sentido ou sem utilidade. Meu Deus. Desenvolvimento por Thiago Augusto Borda, da cidade de Uberaba. Esse aqui eu já tinha mudado para Uberaba. Estudante do curso de Sistema Operação, enquanto cursava o primeiro período de graduação. Esse aqui eu vou mostrar para o professor. É verdade. Caso tenha alguma dúvida, esse aqui foi quando eu tive a primeira matéria de introdução a sistemas, que eu mostrei o software para o professor e perguntei se poderia exibi-lo desse jeito aqui para alguém, se alguém tinha interesse em alguma coisa. Um menino, né? Sim. Eu também pensava em ter rendimentos. Tem só na licença grátis, 30 dias, etc. Texas Free aqui, Kit Free. O Thiago Enemy. O Enemy, muito tempo, né? Antes de pessoas jogarem joguinhos eletrônicos, já tinha o nickname Enemy. Então é isso aí, galera.